Defensor, seja muito bem-vindo ao nosso quadro. Obrigado pela participação aqui hoje. Olá, Gutierrez. Meu cumprimento para quem está nos assistindo. E eu estou aqui para te responder as perguntas que me forem realizadas. Está certo, defensor. Um dos princípios fundamentais de um processo penal, uma das garantias, é o princípio da garantia de inocência. Como esse princípio ele é aplicado na prática, defensor? Bom, Gutierrez, uma discussão que está muito à baila no nosso direito brasileiro hoje é a presunção de inocência, o princípio da presunção de inocência. O princípio da presunção de inocência nada mais é do que uma das garantias fundamentais que constam dentro da nossa Carta Constitucional no rol do artigo 5º. A presunção de inocência, ela diz que ninguém, que todo indivíduo é presumidamente inocente até o trânsito e julgado de uma ação penal. O que ocorre hoje é que existe uma discussão no âmbito do STF, de toda a doutrina, de que essa presunção de inocência não deveria ser no trânsito em julgado. Tanto que ocorreu uma ação direta de constitucionalidade, que foram as ADC 43 e 44, que foram julgadas em caráter liminar pelo Supremo Tribunal Federal. Exatamente, inclusive o Supremo Tribunal Federal, ele manteve a possibilidade de prisão por condenação em segunda instância. Como a Defensoria Pública ela pensa a respeito dessa decisão, defensor? Bom, Gutierrez, o que acontece é que a doutrina ela faz uma severa crítica a esse julgado, que tanto que foi um julgado que dos 11 ministros foi a diferença de um voto que decidiu que a prisão, a execução da pena começaria a partir da decisão de segundo grau e não do trânsito julgado. Há uma severa crítica pelo fato de que a Constituição ela estabelece de forma clara que e impossível de se pensar de outra forma, qualquer pessoa leiga que lê o texto constitucional vai ver que se fala especificamente em trânsito julgado. Então, muito se critica essa posição do Supremo, pois houve um ativismo judicial de forma com que o judiciário entrou na esfera do legislativo. Como a Defensoria Pública ela pode trabalhar no sentido de garantir que essas garantias sejam cumpridas, defensor? Bom, Gutierrez, a Defensoria Pública, ela, na própria Carta Constitucional, ela é uma instituição que visa proteger os direitos humanos e o regime democrático. Então, faz parte da Defensoria Pública atuar em prol de qualquer supressão de direito fundamental. Nesse ponto, especificamente na área que eu trabalho, eu posso falar que a Defensoria Pública ela procura fazer com que o processo penal ele seja o mais democrático possível, ou seja, que qualquer indivíduo tenha análise do seu caso por todas as instâncias existentes dentro do Poder Judiciário. Inclusive nos tribunais superiores? E principalmente nos tribunais superiores, porque os tribunais superiores eles visam unificar as decisões dentro do país. Nesse ponto até é interessante salientar que em pesquisa recente, depois da implantação da Defensoria Pública e especificamente depois que a Defensoria Pública de Santa Catarina implantou o núcleo recursal da Defensoria Pública, isso com números do próprio Superior Tribunal de Justiça, só no período de cerca de um ano, a Defensoria Pública impetrou no Superior Tribunal de Justiça um número de habeas corpus que a Defensoria possuía quase a totalidade dos habeas corpus. E se comparar com o período anterior à existência da Defensoria, possuía já um número maior do que todo o período anterior, em um lapso de um ano. Então, mostra que a Defensoria Pública ela consegue democratizar o processo penal. Ou seja, é um trabalho aí que vem fazendo a diferença na vida de muita gente, né? Sim, exatamente. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço novamente a participação do senhor aqui hoje. Muito obrigado, Gutierrez. E o quadro Defensoria Pública Responde volta na semana que vem.